Bom dia, tudo bem com vocês? Então, estou aqui nessa tentativa de fazer uma videoaula e aí a gente começa um pouquinho o estudo sobre a economia e indústria no Brasil. É tema fácil, né? Porque afinal de contas a gente acabou de estudar indústria e fontes de energia, né? Aqui no território brasileiro, então vai ficar um pouco fácil da gente entender. Nessa primeira parte da nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre um processo histórico e aí depois a gente já começa a discutir um pouco a transformação aí da paisagem na área da geografia. Vou para o livro didático. Aliás, fica a dica, se você ainda tiver o livro 1, entra aí no site da Editora Moderna, cadastre, que aí você também tem acesso ao livro didático digital. Didático, aqui está. A gente começa esse capítulo 13 com essa imagem aqui, né? Uma imagem de uma indústria localizada lá no Rio de Janeiro, chamada Bangu, se não me engano, uma indústria têxtil, e que se hoje a gente passar em frente dessa paisagem, a gente percebe que ela se transformou em um shopping. Então, olha só, existe algo na geografia que a gente estuda chamada desterritorialização. Então, o que isso significa? Bom, que aqui era um território antes industrial e hoje passa a ser um território comercial, ou seja, uma nova atividade econômica se apropria daquilo que foi deixado como herança. Muito comum isso aí pela cidade de São Paulo. Infelizmente na Praia Grande, por ser uma cidade muito nova, né, 50 e alguns anos, a gente não tem um processo assim muito parecido. Vou voltar lá para a apresentação que eu fiz para vocês. Bom, a desterritorialização. E aí eu vou pensar nessas duas frases aí. Uma filósofo chamado Kant, que ele diz que a história é um processo sem fim, mas os objetos mudam e dão uma geografia diferente a cada momento da história. Ele faz a gente pensar nesse processo aí de desterritorialização. E uma outra, Milton Santos, ele diz que o espaço é um acúmulo desigual de tempos. Então, olha só, aqui é o Teatro Municipal, quando ele foi construído num período bem diferente do Teatro Municipal hoje. Então, o espaço é um acúmulo desigual de tempos. A gente percebe aí o Teatro Municipal contando um pouco da história da formação da cidade de São Paulo. Bom, enfim, vamos para o processo de industrialização. A industrialização brasileira. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a indústria brasileira ela surgiu a partir de uma herança do café. Sim, café é gostosinho, a gente toma de manhã até hoje. Mas esse cafezinho que a gente toma hoje já foi a principal economia do nosso país no século passado. Principalmente depois, quando a mineração ela deixou de existir em Minas Gerais e aí se descobriu o tal do ouro verde que foi plantado do Rio de Janeiro até São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Bom, esse período da cafeicultura ele trouxe para o Brasil, especificamente para a cidade e para o estado de São Paulo, uma grande quantidade de infraestruturas. Pense em infraestrutura. Isso mesmo, né? São Paulo teve bolsa de valor, São Paulo teve bonde, São Paulo teve banco, São Paulo teve asfalto, São Paulo teve tudo, né? O estado de São Paulo. Só que aí toda essa infraestrutura ela foi criada na cidade de São Paulo e a indústria ela surge e se apropria um pouquinho disso. Mas professor, por que deixou mesmo de existir o café? Bom, a gente deixou de existir o café, não é que ele deixou de existir, mas a gente perdeu ele como principal atividade econômica a partir do momento que começou a ocorrer a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Quando o mundo não tinha mais dinheiro para comprar café, o que eles fizeram? Deixaram de tomar café. E os barões que viviam aqui? Os barões que viviam aqui resolveram pegar o seu capital e investir um pouco em uma nova atividade econômica. Atividade econômica essa que já existia na Europa. Enfim, como ela já existia na Europa, faltava ser implantada aqui. Mas para ser implantada aqui, faltava uma outra coisa, know-how. Professor, não faltava. Por que não faltava? Boa, porque nós tínhamos os imigrantes italianos. Os imigrantes italianos que vieram para cá para trabalhar no café, eles já sabiam trabalhar nas indústrias. Como eles já sabiam trabalhar nas indústrias, opa, o que faltava? Dinheiro, esse que veio dos barões do café. E a cidade de São Paulo se aproveitou de uma outra coisa, né? Como um grande centro de exportação, de escoamento dessa produção de café, nós tínhamos uma grande quantidade de mercado consumidor. Opa, juntou as três principais coisas, mercado consumidor, acúmulo de capital e infraestrutura, a cidade de São Paulo bombou nas atividades industriais brasileiras. Bom, mas se a gente for pensar um pouquinho nessa industrialização, a gente pode seguir o que o livro propõe para a gente, né? Que é uma coisa muito interessante de se pensar, que essa industrialização brasileira ela teve três grandes fases. Bom, primeira fase, eu já coloquei ali como uma característica, um processo tardio. Olha só, ela começou a partir
partir de 1890 a 1930. Professor, por que não começou antes? Bom, porque antes da vinda da família real do Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, era proibido ter qualquer atividade industrial aqui no Brasil. Lembra? Pacto colonial? Isso mesmo, pacto colonial. A gente tinha que vender tudo para eles que era matéria-prima e comprar só de Portugal aquilo que era produzido lá. Mas quando Napoleão começou a perseguir os estados modernos lá na Europa, o que aconteceu? O rei foge para o Brasil. Quando ele foge para o Brasil, o que ele faz? A abertura dos portos. E quando ele permite essa abertura dos portos, bom, a gente começa com essas atividades industriais. O que acontece nesse período de 1890 a 1930? Aquelas indústrias que vieram para cá, indústrias simples, né? Que a gente dá o nome de indústrias de bens de consumo não duráveis. Me dá um exemplo aí. Muito bem. Indústria têxtil, indústria alimentícia, indústria de roupas e por aí vai. Bom, esse processo, então, a gente diz que a industrialização brasileira ela foi tardia, ou seja, pensa comigo, a Revolução Industrial no Reino Unido aconteceu em 1780, mais ou menos, né? Um século depois, a industrialização chega aqui no nosso território. Segunda característica importante que marca a segunda fase do processo de industrialização brasileira. Ela tem como principal característica a substituição daquilo que era importado. Como assim? Bom, de 1930 a 1970 a gente tem que pensar que o Brasil, ou melhor, que o mundo está passando por um processo de transformação. Principalmente durante as décadas de 1930, que a gente sai de uma Primeira Guerra Mundial, a gente está num período de entreguerras e que logo vai começar uma Segunda Guerra Mundial. Interessante, hein? Esse processo vai fazer com que a Europa entre num processo meio que de... vamos usar o termo crise, mas não é bem crise, né? Mas as indústrias vão deixar de produzir lá na Europa e aí elas vão procurar alguns lugares pelo mundo onde eles possam instalar as suas indústrias. E o lugar escolhido foi Brasil, porque a gente já consumia os produtos deles. Mas para ajudar nisso tudo, nós tivemos dois presidentes aí que foram fundamentais nesse processo. O primeiro foi Getúlio Vargas e o segundo foi Juscelino Kubitschek, que eu não me arrisco a escrever o nome dele aqui porque eu vou escrever errado. Bom, governo Getúlio Vargas, o que aconteceu? Getúlio Vargas ele foi um presidente que pensou, para esse país se desenvolver a gente precisa de indústrias de base, o petróleo é nosso. Foi isso que aconteceu, né? Indústrias extrativas e de transformação começaram a se formar aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, Petrobras e Companhia Siderúrgica Nacional. Olha que interessante, ambas localizadas no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, a cidade, era a capital do país e o Estado recebia uma boa parte dessa infraestrutura. Bom, com o fim do governo de Getúlio Vargas e um tempo depois, surge o governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vai ser um visionário, ele vai olhar para o Brasil e vai falar assim, esse país não cresceu nada, a gente ficou numa república chamada de café com leite, uma hora eram governadores mineiros, outra hora eram governadores paulistas, chega dessa história. A gente tem que pegar todo esse atraso de 50 anos e fazer o Brasil crescer em 5 anos. Nossa, mirabolante a proposta dele, hein? Mas vou te contar uma coisa, deu certo. Nosso país ele passou por um grande crescimento de infraestrutura. E boa parte dessas infraestruturas, né, desses planos, dessas metas, era desenvolver o processo industrial. Só que a gente não tinha muito dinheiro. Se a gente não tinha muito dinheiro, o que a gente faz? Abre as portas da esperança. Sim, a esperança ela vem naquilo que a gente chama de economia em tripé. Professor, como assim? A gente vai pegar o dinheiro dessas indústrias estatais que foram criadas lá pelo governo Getúlio Vargas, a gente vai pegar o dinheiro de empresários localizados aqui no nosso país e a gente vai pegar o dinheiro que vem de fora. Ou seja, a gente vai permitir com que muitas indústrias elas venham para o Brasil, principalmente indústrias de bens de consumo duráveis, como as indústrias automobilísticas. É importante a gente pensar na Volkswagen, Ford, todas essas empresas vindo para cá, porque afinal de contas, um grande mercado consumidor para a gente ter aí, né, venda de produtos e enriquecimento. Bom, terceira fase. Terceira fase a gente vai dizer que ela acontece a partir da década de 1970, né, durante um processo chamado de governo militar. Eu vou colocar como governo militar para evitar algumas confusões, né, porque alguns falam regime, ditadura, mas vamos falar de governo militar, que é mais interessante a gente pensar nisso. A principal característica que a gente tem é aquela industrialização que começou lá em 1930, que tinha como uma característica ser tardia e que depois ela tem uma característica como substitutiva de importados, ela acaba tendo uma terceira característica, infelizmente, que marca a história atual. A nossa industrialização ela é totalmente dependente. Dependente do quê? Dependente de investimento.
né, de indústrias de bens intermediários. Professor, o que é indústria de bens intermediários que eu não me lembro? Olha, nem eu. Brincadeira, me lembro sim. Né? São aquelas indústrias que fornecem ou que fabricam máquinas. Né? Se a gente não tiver máquinas trabalhando nas indústrias, as indústrias param. Enfim, o Brasil é carente em desenvolvimento de tecnologia. Então a gente depende muito até hoje dessas máquinas que vêm aí de outros países alimentar as nossas indústrias. Bom, mas nessa terceira fase, a partir de 1970 até os dias atuais, a gente percebe um início de uma queda do crescimento industrial. Como assim? Bom, tudo começou lá no governo militar. Anos de 1970, um crescimento sustentado por um endividamento externo, ou seja, milagre econômico, né? Nunca se produziu tanto nesse país a partir dessa grande quantidade de dinheiro que entrava aqui no Brasil vinda de empréstimos. Enfim, uma hora a casa cai. Anos de 1980, a terceira revolução industrial e a mundialização da economia vai transformar muito essa indústria, porque afinal de contas a gente vai começar o processo de robotização dentro das indústrias. Aí a gente já sabe, né, desemprego em massa, aquela confusão que aconteceu. Anos de 1990, neoliberalismo e a privatização. Neoliberalismo é o que mesmo? E isso, o governo ele deixa de tomar conta da economia para tomar conta da sociedade. Só que deixando de tomar conta da economia, a economia quem manda é o grande capital internacional. Enfim, e aí para o governo conseguir dinheiro, ele precisa primeiramente acabar com suas dívidas. E uma forma de acabar com suas dívidas é vender as empresas estatais. Século XXI, corrupção em estatais e políticas protecionistas. Meu Deus, é a história do Brasil. A partir de 1970, quando se diz das indústrias, a gente começa a perceber que vai existir um declínio daquilo que nós conseguimos até a terceira fase, até os anos de 1970. Enfim, vamos pensar nos dias atuais? Olha só esse gráfico que tem aí embaixo. Indústria, setores mais representativos do Brasil no ano de 2013, que é o dado mais atual que a gente tem aí retirado do nosso livro didático. A gente percebe que a maior parte dos setores industrializados aqui no nosso país, eles se dão a partir de alimento e bebidas, derivados do petróleo e biocombustível, veículos automotores, químicos, máquinas e equipamentos e demais setores. Nós, professores de demais setores, tem 42%? Não, amigo, não existe uma indústria de demais setores, né? A gente pega todas aquelas que têm uma menor representação do que 6%, junta aqui tudo e dá 42%. É por isso que essa faixa aí é a maior e talvez seja por isso que ela foi colocada de cinza, né? Mas a gente tem que pensar que hoje no Brasil as nossas maiores indústrias aí é do gênero de alimentício e dos gêneros de bebida. Enfim, essa primeira parte aí é para a gente entender um pouquinho aí desse processo de industrialização no Brasil. Até a próxima videoaula. Um abraço.